Oi, Edson. Obrigada, boa noite. Queria só dar umas dicas de como funciona a plataforma antes da gente começar, né? Do lado direito, a gente tem aqui um- uma setinha branca dentro de uma caixinha roxa, do lado direito na parte de baixo. Então, se você clicar aí, você vai poder ver, o primeiro ícone é um bate-papo, tá? É uma caixinha de um balãozinho de bate-papo. Aqui você pode mandar perguntas, comentários sobre a sessão, qualquer observação que queira fazer também, tá? Do lado a gente vai ter os integrantes que estão na sessão e se você quiser dar uma olhada nisso também, mas não é tão importante. Uma outra opção de fazer uma pergunta é aqui no centro da tela, na parte de baixo, o último ícone é um bonequinho com a mão erguida. Aí você pode erguer sua mão se tiver alguma dúvida, ou se você quiser, se o facilitador perguntar alguma coisa e você quiser responder, você pode erguer sua mão, tá? Aqui do lado desse bonequinho de mão erguida, a gente tem a câmera, que você não precisa habilitar, e o microfone também, que eu vou pedir para você deixar fechado durante a sessão para não gerar nenhuma interferência, tá bom? Que aí a gente vai, durante a maior parte da sessão, escutar o Oswaldo Barbosa, que é muito experiente com gestão de projetos, mora aqui no estado de Minas Gerais. Então, a gente quer muito agradecer a presença dele aqui. Ele é realmente um especialista nesse tema do marco lógico. Vocês já receberam a biografia dele, né, que estava lá no formulário de inscrição, super extensa. A gente ainda teve que diminuir um pouquinho, né, porque ele é mestre, doutor, especialista em várias áreas da gestão de projetos no terceiro setor. E hoje ele vai falar especificamente sobre o marco lógico. A gente quer muito agradecer a presença dele aqui, mas logo ele vai chegar para assumir a sessão, tá? Eu quero só apresentar para vocês, agora que já são 6 horas, a Rede Colaborar, que é a plataforma que oferece essa sessão, tá? Eu sou Lila, eu trabalho na Rede Colaborar aqui do Brasil, morando no Brasil, mas trabalho para toda a América Latina. Então, eu sou Community Manager, gerente de comunidade dessa rede. Então, a rede, a gente tem uma plataforma online, virtual, que é como se fosse uma rede social para organizações sociais e para pessoas envolvidas no tema do desenvolvimento local e similares. O que a gente faz como rede? A gente vai apresentar um pouquinho aí para vocês nesse PowerPoint, mas de princípio já convido todo mundo a participar da rede Colaborar. É muito fácil se inscrever e agora ela já está aberta para qualquer pessoa, né? Antes ela estava muito mais restrita a algumas organizações. Então a gente tem trabalhado para poder chegar a mais pessoas e levar capacitação e levar possibilidades de troca. Tá? Então a rede Colaborar é uma comunidade digital que também forma uma comunidade presencial. Então, a gente fica entre os eventos presenciais e a nossa comunidade virtual que se alimenta na América Latina toda. A nossa missão é fortalecer os saberes, porque muitas vezes existem saberes em países como o Brasil e a gente pode colaborar, compartilhar esses saberes com outros lugares, com outras organizações que buscam ter a mesma experiência, que buscam soluções que a gente já tem aqui. Por exemplo, no tema da agroecologia, a gente tem vários aprendizados que as pessoas vêm conhecer no Brasil, né? Várias experiências muito bem sucedidas. Então, esse tipo de troca é muito viável na América Latina e a gente pode se fortalecer muito com isso, né? E, além disso, a gente apoia conexões e intercâmbios entre comunidades e organizações. E também a gente oferece capacitações virtuais, seja por meio de cursos, seja por meio de. Agora apareceu aí. Então, a gente oferece webinars, treinamentos virtuais e cursos mais longos, a maioria deles gratuitamente para todos os membros da Rede Colaborar. Então, o nosso site é redecolaborar, em espanhol, como está aí, .org. E a gente tem o site baseado todo em espanhol, mas lá dentro tem discussão e tem cursos e tudo nos dois idiomas, como agora a gente está oferecendo com a participação do Osvaldo um curso em português, né?
Não sei se tem gente aí da América Latina, mas enfim, se tiver alguma dúvida também, alguém que fala espanhol pode mandar no chat que a gente responde, tá? Então, a Rede Colaborar valoriza, para quem é membro, intercâmbios, experiências com outras organizações, compartilhamentos e trocas de ferramentas, metodologias, documentos. A gente oferece também digamos que seja uma exposição, uma exibição do seu trabalho, do seu projeto na nossa plataforma, no nosso boletim, nas redes sociais também paralelas, como Instagram, Facebook, e através dos encontros presenciais que a gente participa, e a gente pode estar gerando contato entre organizações. E, além disso, quem é membro da Rede Colaborar pode participar de capacitações exclusivas só para membros. Aqui algumas fotos de eventos que a gente participou. Então, são essas vantagens, mais ou menos. A gente está trabalhando muito para conseguir trocas presenciais entre as organizações, e vocês podem acompanhar a nossa rede, que vão ficar sabendo de tudo. Lá a gente também tem uma aba que mostra todos os webinários anteriores sobre gestão, comunicação para organizações sociais, agroecologia, juventude, gênero. A gente tem vários webinars já do ano passado e desse ano, e novas oportunidades de curso. A gente, inclusive, já ofereceu o curso PMD Pro em 2 edições em português e em espanhol gratuitamente, inclusive com o certificado incluído, tá? Então é isso, gente. Se puderem entrar na nossa rede, vai ser um prazer ter mais gente somando nesse esforço de fortalecer os nossos conhecimentos, os nossos saberes. Então a gente está também no Instagram e no Facebook, tá bom? Muito obrigada, e gostaria muito de receber aqui, com todo prazer, o Oswaldo Barbosa. Ele vai começar a sessão, e qualquer coisa eu vou ficar aqui no apoio para as perguntas, qualquer coisa vocês podem escrever para mim, tá? Que ele vai ficar focado aí na apresentação. Obrigada, Oswaldo. Olá, boa noite, Lila, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Uma boa noite, para todos aí. Um abraço especial para o grande amigo Edson Marinho, que está lá nas terras geladas do Canadá, mas que é um grande brasileiro. É muito bom tê-lo por aqui. Cumprimento aos demais. E eu vou compartilhar, então, a minha tela. Eu fiz um roteiro aqui para a gente poder falar do nosso tema de hoje, que é relacionado a dicas de utilização do marco lógico. Então, vou compartilhar minha tela, e todas as perguntas vão colocando no chat, que a Lila vai me ajudar depois a moderar, para a gente deixar um tempinho para a gente conversar ao final, ok? Então, só um minutinho que eu vou compartilhar minha tela. Aí eu peço para a Lila me mandar uma mensagem aqui, se está ok, se todos estão vendo o meu slide. Manda um alô, um ok, para a gente poder, então, começar. Oswaldo, se você não está recebendo nenhuma mensagem, é porque você está no bate-papo dos moderadores. Se você for lá em cima na setinha, tem um bate-papo de todos. Aí você vai ver que todo mundo está escrevendo aí. O Edson. Não, ok, tá. É porque na hora que eu estou apresentando a tela, não aparece. Mas aí depois, na hora que a gente for conversar, eu abro aqui para a gente poder visualizar, ok? Tá. Então, a gente está vendo várias versões da sua tela. Não, tá, é porque eu mudei. Agora eu vou voltar aqui, ó. Tá, voltou. Voltou agora? Tá. Uhum. Então, beleza. Bom, então vamos lá, pessoal. Nosso tema de hoje é dicas para a utilização do marco lógico, onde a minha intenção com vocês aqui é mostrar o potencial dessa ferramenta, mas ao mesmo tempo também mostrar as suas limitações. E isso vai depender muito, então, da experiência de cada um de vocês. Então, para a gente, aqui está o meu contato, enfim, no final a gente pode voltar nesse ponto. Eu tenho aí, vai fazer 20 anos que eu trabalho nessa área de gestão de projetos sociais, de diversos temas, em especial aí na área de gestão de projetos inclusivos, relacionados à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, na educação. Mas, de uma maneira geral, eu sempre fui aí um estudioso, sempre me interessei por metodologias, por ferramentas,
Recentemente eu fiz uma parceria com a Rumentum, né, que até então é uma organização que tem trabalhado aí na difusão da metodologia do PMDPRO, né, que é a certificação nessa área. Então, para a gente é uma oportunidade bem interessante de falar, né, de uma das ferramentas, né, e nesse caso aqui, que é o marco lógico. Bom, a primeira reflexão que eu coloco para vocês aqui é qual é o seu nível de maturidade em gerenciamento de projetos, né? Então, para esses, né, para vocês que estão participando com a gente aqui hoje, né, se a gente for pensar, né, se você está trabalhando com projetos há menos de um ano, né, até 3 anos, acima de 5 anos, quem tem mais de 10 anos de, né, gerenciamento de projetos, 15 anos. Então, a primeira reflexão que eu coloco para você é que quando a gente fala do marco lógico, ele vai depender muito realmente da sua experiência e há quanto tempo você realmente está envolvido com projetos sociais. Porque ele é uma base, né, estruturada a partir de uma lógica de estruturação de uma situação-problema, que mais para frente a gente vai falar de forma mais detalhada, e que a partir dessa maturidade a gente vai ver qual que vai ser o impacto, né? De fato, será que se eu elaborar um projeto social para enfrentar uma realidade, será que somente a matriz lógica é suficiente para eu fazer todo o planejamento do meu projeto? Então aqui também eu vou mostrar aonde que o marco lógico pode ser útil, sim. É uma ferramenta utilizada pelas principais agências de financiamento. Então, é uma linguagem hoje realmente muito difundida e utilizada pelas principais organizações que atuam nessa área. Aqui, para a gente pensar um pouquinho nesse nível de maturidade, nós temos aqui, né, 5 dimensões, da dimensão 1 até a dimensão 5. Ou seja, geralmente, né, quem está há menos tempo trabalhando na área, a gente pode considerar, a partir desse conceito do Darcy Prado aqui, né, você está na fase inicial, da boa vontade. Você ainda está pesquisando quais são as ferramentas, você está testando, né, qual que você tem mais facilidade de trabalhar, qual que você entende mais ou não. E à medida que você passa para um estágio 2 dessa maturidade, você já passa a adotar algumas ferramentas e não adota outras. Você já começa a ter uma linguagem comum dentro da sua própria equipe. Né? Se você vai para uma organização que desenvolve projetos, né, todos utilizam as mesmas ferramentas. Né, quando a gente fala de um objetivo geral, de um objetivo do projeto, todos sabem realmente qual é esse conceito, está padronizado ou não, que aí a gente já vai para um estágio 3. Quando você vai para organizações maiores, né, você já tem regimentos de orientações internas, onde a equipe trabalha já focada nesses conceitos, nesses padrões, que a gente fala que é onde já são estabelecidas as metodologias utilizadas. E quando a gente avança mais um pouco na gestão de projetos, a gente pode considerar que você começa de fato a gerenciar. Né? Quando a gente fala que você está gerenciando um projeto, ou seja, você organiza os dados, você gera as informações para você tomar a decisão. Quantas vezes eu já fui em organizações que têm vários dados registrados, mas que não são analisados. E acaba que os gestores, os gerentes de projeto tomam decisão até sem consultar esses dados. Então, quando você está no nível 4 de maturidade, é aquela organização de fato que tem tudo isso já organizado de tal forma que há uma consolidação dessas informações que facilita a tomada de decisão. E, finalmente, o estágio 5, onde a gente chama aqui de um estágio de, né, otimizado, né, até ainda utilizado o termo aqui de sabedoria, onde a gente encontra, inclusive, aquelas organizações que já estão há tanto tempo no desenvolvimento de projetos que ela passa a ser o que a gente chama de benchmarking, né? Ela já passa a ser exemplo para que outras organizações também possam aprender as suas práticas, como que ela utiliza as ferramentas. Então, a primeira mensagem que eu quero deixar para vocês aqui, em se tratando de utilizar o marco lógico, então vamos, né, eu chamei de dicas para utilização. A primeira é você buscar essa reflexão pessoal, né, a sua reflexão da qual é a sua maturidade para você, então, avançar. E uma dica aqui para quem já conhece o PMDPRO, que é essa, né, que possui várias ferramentas nessa área de gerenciamento de projetos. Nós temos lá, por exemplo, uma ferramenta que se chama Maturidade de Projetos. Então, fica uma dica aí, quem quiser pesquisar depois, essa ferramenta ela é de fácil acesso. Depois pode consultar aqui o pessoal da rede Colaborar para a gente disponibilizar isso para quem não tem.
Então, a Osvaldo, primeira... Oi, pode falar. desculpa, você parou de compartilhar os slides de propósito ou não? Parei, eu Ele- ainda estou no... Ah, Daqui a pouco você eu vou parou. passar aqui, ó. Tá. É que o Edson falou, eu também, eu achei que era de propósito, mas queria conferir. Tá bom. Aham, ok, tranquilo. Então, a nossa primeira dica aqui é essa, né? Então, volto aqui, né? Qual é o seu nível de maturidade de gerenciamento de projetos? Procure saber isso, né? Então, diante desse nível, se você está desde o nível inicial até um nível mais avançado, a gente então pode já propor inicialmente algumas reflexões, como a primeira. O marco lógico é uma ferramenta que auxilia na estruturação da base de uma situação-problema. É um bom ponto de partida, né? Então, aqui eu quero, né, deixar isso, né, compartilhado com vocês, que não é que o marco lógico vai resolver todos os seus problemas de gestão, mas ele é um bom ponto de partida e que eu sou um defensor dessa ferramenta. Uma outra dica é, conforme a complexidade do problema a ser enfrentado, outras ferramentas podem e devem ser utilizadas para complementar a análise. Há alguns autores que vão falar que o Marco Losch não é adequado para projetos mais complexos, né? Grande, uma política pública a nível nacional, por exemplo. Bom, mas isso são ponderações e reflexões. Mas aqui o meu papel é mostrar para vocês que, além do marco lógico, você pode utilizar e deve outras ferramentas, como, por exemplo, teoria da mudança, que está sendo muito dita recentemente, né? Então, entre aspas, descobriram a teoria da mudança, que não é de hoje, mas agora está virando moda falar dela, principalmente porque se fala muito hoje das avaliações de impacto, né? Como fazer uma avaliação de impacto social. O marco lógico é uma ferramenta que te ajuda a construir essa base, mas ele sozinho também não responde todas as questões. Então, você pode usar análise de contexto, análise de stakeholders, planejamento participativo, mapeamento de cadeias de impacto, entre outras ferramentas. E aqui eu reforço, né, para aqueles que ainda não conhecem o PMD Pro, buscar e conhecer outras ferramentas que nós oferecemos lá para complementar esse tipo de trabalho. Uma outra dica aqui, que o marco lógico parte de uma lógica de causa e efeito. Nem sempre a lógica responderá a todas as questões existentes em uma situação, um problema. Então aqui também é importante eu falar para vocês que, para quem gosta de usar o marco lógico, está no time que gosta de ferramentas. Gosta de ferramentas. Claro, quando você vai tratar, por exemplo, de um assunto, por exemplo, trabalho infantil numa determinada região, nós sabemos que muitos dos problemas neste contexto, muitas causas, por exemplo, são causas complexas, tem subcausas, né? Tem inter-relação entre essas causas, mas de uma forma geral, quando a gente vai estruturar esse problema, que a gente vai preparar um marco lógico, que a gente utiliza a árvore de problemas, que a gente também vai ver daqui a pouco, a gente consegue minimamente organizar essa nossa visão diante desse momento que a gente quer enfrentar. E por fim, né, uma última recomendação aqui também, do ponto de vista ainda inicial sobre o uso do marco lógico, que a gente deve ampliar e disseminar a reflexão crítica sobre os pressupostos e os limites das atuais abordagens e ferramentas de gerenciamento de projetos. Né? Aqui até uma citação do Armani, né, o Domingos Armani, que é um autor brasileiro aqui da área de gestão de projetos, com grande experiência. Eu também deixo um ponto aqui, do ponto de vista dessa discussão mais teórica, né, para quem gosta dessa reflexão teórica. Então, a gente vem de um contexto de ferramentas. As ferramentas estão alicerçadas realmente numa lógica mais pragmática do que a gente pensar, né, se a gente for gerenciar os projetos sem ferramentas, né, quais serão o caminho? Tem abordagens mais qualitativas. Então, aqui é só para a gente ponderar e saber que caberá a você, gerente, gestor de projeto, utilizar da melhor forma essa ferramenta, ok? Bom, partindo agora já para uma segunda etapa, eu compartilho com vocês aqui, considerando como se fosse uma ação nossa do cotidiano, essa aqui é uma estrutura comum de projetos. Então, quando você vai fazer um projeto, seja para enviar para um financiador, seja para você inicialmente ir na comunidade, levantar as informações, é muito comum a gente perceber que as pessoas organizam os projetos considerando esses tópicos, né? Uma capa com responsável, apresentação, justificativa, aí coloca lá o objetivo geral, os objetivos específicos, metodologia, cronograma, equipe, parcerias, orçamento e referências bibliográficas.
Em alguns casos, a gente encontra também o que a gente poderia chamar de informações complementares, avaliação de processo, resultados, avaliação de impacto, histórico da organização e currículo da equipe. Então, neste momento, o que é muito comum, eu diria que 90% dos cursos hoje que eu realizo na área de gestão de projetos, eu encontro pessoas, gestores, alunos, né, pessoas interessadas, e quando eu pergunto assim, como que você estrutura o seu projeto? Eles me mostram essa estrutura aqui. E, coincidentemente, se a gente for fazer uma avaliação, a gente percebe que essa estrutura é muito parecida com aquela estrutura de projeto acadêmico, né, que boa parte de nós aí, que tivemos a oportunidade de fazer um curso superior, aprendemos. E aqui eu destaco o item 4 e 5, que é o objetivo geral, e os específicos, que a gente coloca ainda vários, utilizando o verbo no infinitivo. Bom, então, partindo dessa premissa, que a maior parte das pessoas utilizam esse modelo, elas acabam, então, desenvolvendo um projeto social a partir dessa estrutura. E no próximo slide, que eu apresento agora, eu já mostro aquela mesma estrutura que é muito comum no nosso dia a dia, e já insiro aqui os elementos chaves que é a matriz lógica, que a gente vai, eu vou montar uma matriz com vocês aqui hoje, nosso tempo é curto, mas vai dar tempo. Onde aqui eu taco realmente as informações que eu considero bases e estruturantes de um projeto social. E se eu fosse comparar, né, passando para o próximo slide, se a gente for fazer a pergunta, qual é a diferença de um para o outro? Aí aqui eu coloco de uma forma comparativa para você verificar que quando a gente utiliza a matriz lógica, na opção anterior aqui, né, do lado esquerdo, eu tenho a opção 4 e 5, que é o objetivo geral específico. Principalmente esses dois itens aqui, quando eu uso a matriz lógica, a gente vai perceber que nós vamos ter uma visão muito mais ampla, considerando aqui que nós estamos trabalhando com um projeto social e não com um projeto acadêmico. Osvaldo, desculpa, a gente não está conseguindo ver os slides, não. Deixa eu voltar aqui. Tá. Tá aparecendo agora? Não, ainda não. Tá tudo branco? Eu tô vendo, a gente está vendo, na verdade, a sua câmera. Então, peraí. Eu não sei se alguém tá vendo o slide aí, gente. Eu não sei se é a minha conexão. Ah, não, o pessoal não tá vendo. Então, peraí. Apagar a câmera é bom também, fica mais leve. Eu já apaguei a câmera, deixa eu voltar Só um aqui. momento. Agora vocês estão vendo? Não. Sim ou não? Não, né? Não. Ué, não sei o que aconteceu no início que tava lá. Espera aí. Eu vou voltar aqui. Olha se agora estão. Ah, sim. Agora sim. Voltou? Sim, o pessoal tá dizendo Ok? que sim. Aham, tá ok. Beleza. Obrigada. Agora sim. Se você puder retomar aí o que você estava se referindo. Ok. Então, Tá só bom? voltando Obrigada. aqui. Obrigado a você. Então, geralmente nós temos essa estrutura base de elaboração de projetos, de estruturação, que é muito influenciada pela visão acadêmica. E aqui eu apresento a mesma estrutura, agora inserindo as informações básicas da matriz lógica. E aqui eu coloco para vocês aqui uma estrutura do lado da outra, né? Aqui eu destaquei na cor azul as informações da matriz lógica, que são o objetivo geral, o objetivo do projeto, resultados, atividades, indicadores e pressupostos. Então, aqui que eu vou já é a primeira dica. Então, quando a gente vai fazer realmente um projeto social, o marco lógico, num primeiro momento, ele é uma ferramenta fundamental para ampliar a sua visão, para que você tenha realmente uma noção maior dessa situação que você quer enfrentar. Então, a dica é cuidado com essa estrutura que a gente já está acostumado, a gente está até viciado em utilizar ela, essa estrutura acadêmica, e para um projeto social, nós temos informações muito mais complexas para a gente poder organizar. Bom, aqui vou passar rapidamente, só destacar, né, o marco lógico, ele surgiu lá nos anos 60, 70 nos Estados Unidos, e vou reforçar, né, era muito qual foi a necessidade, por que foi criada essa metodologia? Porque era muito difícil para os projetos de cooperação internacional mostrar a sua efetividade. E a reflexão também que eu faço para vocês é que passaram-se anos e anos, nós estamos em 2019, eu já estou há quase 20 anos gerenciando projetos nessa área social, e essa dificuldade eu compartilho com vocês que ela continua.
são poucos os projetos que conseguem realmente desenvolver relatórios e utilizar processos para mostrar a sua efetividade. E quando eu falo efetividade, daqui a pouco a gente vai falar um pouco desse conceito também. Hoje as organizações são muito boas para falar quantas pessoas atenderam, mas dificilmente você encontra pessoas demonstrando o que foi transformado na vida dessas pessoas após a realização do projeto. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que nós temos. Então, ou seja, a partir dessa dificuldade de avaliar os projetos, então percebendo que os projetos eram, né, pouco precisos, a responsabilidade para o gerenciamento não era clara, e por essas razões, então, as avaliações causaram mais desentendimento do que medidas construtivas. Então, essa foi a razão de ser, de usar uma lógica, né, que a gente vai falar daqui a pouco, é de causa e efeito, uma estrutura realmente para poder organizar essas informações. Claro que, né, passado toda essa visão, esse pensamento de organização, de gestão de projetos, nós temos novas ferramentas, novas abordagens, mas ela ainda continua muito presente. E, de novo, os principais financiadores hoje utilizam essa lógica. Aqui, já avançando, então essa aqui é uma matriz para quem ainda não conhece, aqui eu estou partindo da premissa que algumas pessoas ainda não conhecem o marco lógico. Então, é uma matriz, essa aqui é uma matriz básica do marco lógico. Há outras matrizes com mais colunas, mais linhas, mas já são matrizes que foram complementares, pessoas foram aperfeiçoando. Aqui eu vou trabalhar com o que a gente chama de conceito base, que eu entendo que ele é bem importante para todos nós. Onde na primeira coluna a gente tem a lógica de intervenção, com objetivo geral, objetivo do projeto, resultados e atividades. Na segunda coluna a gente vai colocar os indicadores desse projeto. E toda vez que você tem um indicador, se você colocar um prazo e uma quantidade ou qualidade, ele já vira uma meta. Então, aqui é uma dica importante também. No seu quadro lógico, você já pode ter as principais metas do seu projeto. Na terceira coluna, nós temos as fontes de verificação, ou seja, para cada indicador que você define, você tem que ter essa fonte, né? Vai ser um relatório, como que você registra essa informação para você comprovar de fato, né, que ela foi alcançada. Então, essas são as fontes de verificação. E na última coluna aqui, na quarta coluna, nós temos os pressupostos, né, ou também chamados riscos do projeto, que é uma outra observação que eu compartilho com vocês, que pouquíssimos projetos trabalham nessa perspectiva do risco. Né, todo mundo quer transformar uma realidade, uma determinada situação, você define o objetivo, resultados, atividades, indicadores, metas, mas pouquíssimos os gestores, pouquíssimas organizações fazem o que a gente chama de gestão do risco. E na simplicidade do marco lógico, aqui nessa primeira fase de estruturação do projeto, ele já nos ajuda a organizar minimamente, né, quais serão esses pressupostos que podem ou não impactar o seu projeto. Ok? Bom, então, considerando essa origem do marco lógico, né, lá dos anos 60, dos anos 70, já são muitos anos dessa ferramenta, várias organizações já aperfeiçoaram o modelo, e o que eu gosto muito do marco lógico é isso, o marco lógico é uma ajuda para pensar, não para substituir a análise criativa. Então, mais uma vez, eu pondero com vocês aqui, que dependendo do seu nível de maturidade em gestão de projetos, você pode usar o marco lógico das mais diversas formas. Para quem está começando, ele é uma ótima dica, que ele ajuda você a organizar as questões elementares de um projeto. Para quem já está no estágio avançado, ele permite você pensar e utilizar em outras ferramentas. Então, realmente, ele oferece várias possibilidades. Aqui eu demonstro para vocês aqui, né, as 6 etapas do PMD Pro, do ciclo de projetos, e demonstrar para vocês que na etapa 1, onde a gente fala que é a identificação e design do projeto, é nesta etapa do PMD Pro que nós vamos, então, utilizar o marco lógico como uma ferramenta para nos auxiliar na estruturação do nosso projeto. Ok? Então, vamos lá. Podem, né? Quem tiver, às vezes, alguma pergunta, pode ir anotando, que ao final a gente vai ter um tempinho aqui para a gente poder falar. Bom, então vamos avançar. Aqui uma pergunta clássica, que inclusive a gente teve um webinar com o nosso amigo Edson, alguns meses atrás, que ele também falou um pouco sobre isso. Aqui eu vou passar um pouco mais rápido, mas mostrando um pouco também essa nossa contribuição da diferença de um programa e de um projeto. Né? Quem nunca vivenciou
esse dilema, né? Mas o que eu tenho é um programa ou é um projeto? É um projeto, é um programa. Então, nesse nosso webinar aqui, eu quero combinar com vocês, né, que seja em poucas horas, depois a gente pode deixar esse acordo de lado, mas nesse momento eu quero propor para vocês que toda vez que eu usar a palavra projeto, eu convido você a remeter à imagem de uma árvore. Então, de novo, toda vez que eu falar a palavra projeto, lembre-se de uma árvore. Bom, uma vez que projeto para a gente remete à árvore, então aqui a gente vai, né, a imagem de uma árvore, onde nós também vamos combinar, né, didaticamente a seguinte questão. Toda vez que eu me refiro ao tronco dessa árvore, a gente vai falar que esse é o problema central. As raízes dessa árvore nós vamos determinar que são as causas, e as folhas dessa árvore nós vamos determinar que são os efeitos. Em outras palavras, projeto é o quê? Projeto é uma árvore. Se é uma árvore, quer dizer que tem um problema central. Esse problema central ele existe porque tem algumas causas e subcausas, e esse problema, uma vez que ele existe, ele gera efeitos. Então, nesse momento, eu quero que vocês tenham como uma premissa que o conceito de projeto ele está relacionado a essa imagem da árvore. E com essas 3 palavras-chave, que elas são muito importantes, que aqui eu vou abrir um parênteses para vocês, que do que eu venho estudando sobre o marco lógico, é fundamental a gente entender que por trás da matriz lógica existe uma árvore de problemas. Ok, pessoal? Então, eu já vi, às vezes, algumas pessoas trabalhando com marco lógico sem considerar a árvore de problemas. Eu acho isso uma fragilidade muito grande. Quando a gente organiza uma situação que a gente quer enfrentar, seja ela, por exemplo, de desnutrição infantil, violência doméstica, prostituição infantil, enfim, os diversos temas da área social, déficit habitacional, poluição de rios, seja qual ele for o tema, com a árvore de problemas nós vamos então estruturar, a gente vai escolher o que é um problema central, quais são as causas e os efeitos, e isso a gente chama de projeto. Bom, avançando então, eu convido vocês, né, eu não estou ouvindo vocês aqui agora, mas eu quero que vocês respondam aí mentalmente. O que você está vendo nessa imagem que eu estou compartilhando com você? Bom, dessa imagem, né, quem está... Deixa eu ver aqui quem está escrevendo aqui, deixa eu olhar o chat rapidinho aqui. Conjunto de árvores. O que mais aqui? Vamos lá. Aqui. Uma aqui já falou que já viu um programa, conjunto de árvores, sim. Então vamos voltar aqui, ó. Aí eu vou passar para o outro slide. O que você está vendo agora de novo? Né? Alguém está vendo aí uma floresta? Bom, qual que é a reflexão aqui, né? Se cada projeto é uma árvore, olhando para essa imagem agora, e uma árvore ela tem quais elementos? Ela tem problema central, causas e efeitos. Então, nessa imagem aqui, né, de forma didática, eu quero convidar vocês para olharem para os efeitos do problema central. Então, quando eu olho para uma floresta, né, que é um conjunto de árvores, ok? Então, na verdade, nesse ângulo aqui, eu estou vendo os efeitos. Se eu for para o próximo slide, o que você está vendo agora? Quem poderia me ajudar aí? Pode escrever no chat aí. O que você está vendo aí? O que mudou agora? Considerando que a gente está usando aqui o conceito de projeto equivale a uma árvore. Ó, o Sacha aqui está vendo um caminho. O que mais? Projetos alinhados, caminho e árvores. Então, olha só, gente, olha que interessante. Nessa foto aqui eu consigo já ver problema central, causas e efeitos. Então, enquanto naquela foto anterior, que eu voltar aqui, né, que a gente está vendo essa floresta, eu estou vendo as folhas. As folhas das árvores representam os efeitos. Aqui nessa outra foto eu já estou vendo o tronco dessas árvores. Então, eu estou vendo um problema central e posso estimar aqui, né, perto do caminho ali, a gente pode ali imaginar que nós estamos vendo algumas raízes. Bom, gente, qual que é a lógica que eu estou com vocês aqui? Que programa é floresta e projetos são árvores. Então, isso aqui eu tenho usado em muitos cursos que eu tenho lecionado, e isso tem ajudado muitas pessoas a terem essa resposta rápida. Então, quando que eu tenho um programa, quando que eu tenho um projeto? Então, é mais fácil você olhar para os seus projetos,
Se cada árvore, né, tem um problema central, causas e efeitos, você junta isso dentro de um tema. Então, quando você tem vários problemas centrais do mesmo tema, provavelmente você junta isso numa floresta que vai virar um programa. Ou seja, uma árvore equivale a um projeto, uma floresta equivale a um programa. Né? Então, fica essa outra dica para vocês aí. Eu uso muito isso no dia a dia, essa diferenciação. Lembrando que a premissa é, se você usa o conceito de projeto relacionado à árvore, essa explicação vai fazer sentido e vai facilitar você juntar projetos relacionados a alguns temas. Então, se você tem lá um programa da área de saúde, então eu imagino uma floresta, quais são as árvores que eu tenho dentro desse programa? Ou seja, os projetos. Eu posso ter um problema central relacionado à saúde bucal, a questão da maternidade, a questão da alimentação. Então, você pode pegar essas várias árvores com base nesses temas para que ambas sejam formadas nesse programa, ok? Bom, vamos avançar mais um pouco. E agora, a gente chega no slide, eu vou contar uma, né? São 6h37. Bom, por que eu mostrei, né? Por que eu falei lá na frente desta questão de causa e efeito? Por que eu mostrei a diferença de programa e projeto? Porque a gente primeiro começa pensando em programa, que é mais fácil, para depois a gente formar um projeto. O projeto é mais operacional, o programa é mais tático, estratégico. Então, eu cito para vocês aqui 3 ferramentas importantes que a gente vai utilizar, que é a árvore de problemas, árvore de objetivos e matriz do marco lógico. Bom, isso, eu vou contar, eu vou estar contando uma história aqui e vai estar aparecendo algumas imagens aqui no nosso slide, que é a junção, que é um caminho que eu vou mostrar para vocês para facilitar a elaboração do quadro lógico. Então, tudo começa por um problema central. Né? Então, imagine você na sua situação, na sua organização que você trabalha, na sua região, qual que é o seu problema central? Então, vamos imaginar que seja, por exemplo, o alto índice de trabalho infantil. Então, se existe esse problema, nós temos que identificar quais são as causas desse problema, e podem ser várias causas, subcausas. Aqui sempre é bom dizer, gente, quando a gente trabalha com a árvore de problemas, a ideia da ferramenta, toda ferramenta, ela existe para facilitar o nosso trabalho. E a sua utilização e a sua visão sobre ela é que determina o quanto ela pode te ajudar para compreender uma situação determinada, ok? Então, no meu exemplo aqui, eu tenho um problema central que é alto índice de trabalho infantil. E quais seriam as causas? Aí eu posso ir a campo, pesquisar, levantar essas informações, visitar os equipamentos públicos, enfim, as pessoas que estão envolvidas com o tema. E esse problema central, ele gera efeitos. Quais são os efeitos do alto índice de trabalho infantil naquela região? E aqui tem uma premissa importante que eu compartilho com vocês, que há muitas organizações que fazem o que a gente chama de projetos de escritório. Né? É um super técnico sentado no computador, com a internet, elaborando projetos. Ele elabora esse projeto e até consegue captar recursos. Mas, né, na minha experiência, eu sempre recomendo, né, que isso é uma das tendências muito fortes, inclusive, que hoje não adianta você fazer somente projetos de escritório. Para você fazer um projeto social, você tem que ir a campo, você tem que conversar com as pessoas, quem vai participar, né, se você chama de público-alvo, de beneficiários, de participantes, né, independente desse seu foco, é muito importante pensar que você deve fazer um projeto com a participação dessas pessoas, porque são elas que estão vivendo aquele determinado problema. Bom, então, nós começamos essa nossa história aqui, então, ou seja, existe um problema central e esse problema central tem que ter causas e efeitos. Essa é a primeira forma que você tem que organizar essa situação que você quer enfrentar. Bom, feito isso, na árvore de problemas, toda situação que é negativa, a gente vai transformar ela em situação positiva, ou seja, aquele problema central que era alto índice de trabalho infantil, na situação desejada vai ser índice de trabalho infantil reduzido. Aquelas causas viram os meios e os efeitos viram os fins. Então, ou seja, eu saio de uma situação negativa para uma situação positiva. Bom, avançando mais um pouco aqui, que aí depois a gente vai abrir aqui para algumas perguntas, enfim. Bom, aquilo que era problema central, que virou situação desejada, lá na minha matriz lógica ou quadro lógico, né, que são sinônimos, quadro lógico, matriz lógica ou marco lógico são sinônimos, ok?
Problema central virou situação desejada, na matriz lógica vai ser o quê? O que a gente chama de objetivo do projeto, que a gente utiliza os indicadores de efetividade. As causas que viraram meios, os efeitos viraram os fins, que no quadro lógico a gente vai falar que é o objetivo geral e que a gente utiliza os indicadores de impacto. Então, se eu fosse fazer uma definição rápida aqui, o que é o objetivo geral? O objetivo geral é você contribuir para a redução dos efeitos do problema central. O que são indicadores de impacto? Os indicadores de impacto vão demonstrar se você atingiu o objetivo geral, ou seja, se você minimizou ou contribuiu para a redução dos efeitos do problema central. O que é o objetivo do projeto? É você resolver o problema central determinado. O que é um projeto efetivo? Os indicadores de efetividade demonstram se você atingiu o objetivo do projeto, ou seja, se você resolveu o problema central. Continuando, né? Vamos continuar aqui, que eu estou mostrando para vocês de onde surge a matriz lógica. Ok? Ela surge da árvore de problemas e da árvore de objetivos. Continuando, as causas viram os meios, e aqui eu acrescento uma metodologia para quem quiser depois pesquisar, que está lá no planejamento estratégico situacional. Aqui eu acrescento outras ferramentas dentro do contexto do marco lógico, que a gente utiliza o conceito de nó crítico. E uma vez, o que é o nó crítico? O nó crítico são as causas de alto impacto daquele problema central. Ou seja, há algumas causas daquele problema que, se você não buscar enfrentar ela, provavelmente você vai atingir o objetivo do seu projeto ou você vai alcançar algum tipo de resultado. Mais à frente eu falo sobre isso. Bom, olhando para as causas que viraram os meios, se não é nó crítico, não vai para o quadro lógico. Esse conceito do nó crítico ele é muito bom porque quando você está fazendo a árvore de problemas, ainda mais quando você faz isso de forma participativa com os envolvidos do projeto, aparecem várias causas. E depois é interessante você ter uma metodologia para você retirar algumas, aquilo que não está na governabilidade do seu projeto, o que não tem a ver com o escopo do seu projeto, dentro do contexto. Então, você não vai levar tudo para a matriz lógica. Então, se não é nó crítico, não vai para o quadro lógico. Se é nó crítico e é do ambiente interno, ou seja, está sobre a governabilidade de quem está executando esse projeto, no quadro lógico nós vamos transformar isso em resultados. E os resultados eu vou utilizar os indicadores de eficácia. Então, de novo, o que são resultados? Olha que interessante. Resultados são as causas que viraram meios, que são nós críticos do ambiente interno, que quer dizer que está sobre a sua governabilidade e que a gente utiliza os indicadores de eficácia. Continuando. É nó crítico? Sim, não está na governabilidade, ou seja, é do ambiente externo. Quando é do ambiente externo, significa que não é você que toma decisão sobre aquela situação. Então, por isso, depois a gente vai perceber que isso aqui nos ajuda a gente começar a construir o quê? Identificar quais são os riscos ou pressupostos do nosso projeto, que é a quarta coluna lá da matriz lógica. E olha que interessante, pessoal. Aqui eu estou contando, né? Estou mostrando uma maneira de você estruturar a sua matriz lógica, considerando a sua situação problema, depois a situação objetivo, que para isso a gente utilizou a ferramenta da árvore de problemas e a árvore de objetivos. E olha que interessante, é muito comum também, a cada 10 pessoas que eu encontro, 9 pessoas que elaboram projetos sociais, elaboram pensando nas atividades, no que tem que fazer, e não na situação que tem que ser mudada. Então, olha que interessante, eu contei já toda essa história para vocês aqui, a gente já definiu o objetivo geral, objetivo do projeto e resultados, e somente agora que eu vou definir quais são as atividades do meu projeto. E para as atividades do projeto, eu utilizo o que a gente chama de indicadores de eficiência. Então, ou seja, enquanto muita gente está pensando no que eu vou fazer, eu quero fazer escolinha de futebol, eu quero fazer oficinas de cultura, eu quero fazer oficina de artesanato. Mas você está fazendo essa oficina para quê? O que você vai alterar? Qual que é a realidade que você quer enfrentar? E quando a gente usa o marco lógico e usa a árvore de problemas como pano de fundo, a gente primeiro tem que entender qual é a situação problema, ou seja, quais são as causas que eu tenho que enfrentar. Aí tem até um ditado, né, muito popular aqui no Brasil,
que a gente fala, a gente tem que atacar o mal pela raiz. O que é atacar o mal pela raiz? É saber, então, quais são as causas daquele problema que você quer enfrentar. E que, nesse caso, na matriz lógica, essas causas viram meios que são nós críticos, se for do ambiente interno, que vira os resultados. E se é resultado que eu quero alcançar, então aqui sim eu vou definir as atividades. Então, as atividades, quando eu realizo ela, significa que eu realizando as atividades, eu quero atingir os resultados. Atingir resultados nesse conceito significa atacar as causas daquele problema central identificado. E, por fim, para cada indicador, a gente define as respectivas fontes de verificação, como eu já mencionei naquele exemplo do quadro anterior. Né? E agora, já fechando um pouco esse slide, ou seja, agora eu começo a desenhar para vocês aqui, estou colocando as linhas da matriz lógica, do famoso quadro lógico, que ele possui 4 linhas e 4 colunas. A primeira coluna dele é chamada de intervenção, ou seja, eu tenho meu objetivo geral, o objetivo do projeto, resultados e atividades. Na segunda coluna, os indicadores. Terceira coluna, fontes de verificação ou meios de verificação. E a última coluna, os riscos ou pressupostos. Então, o que eu quis demonstrar para vocês aqui? Aí, no próximo slide, eu trago novamente a matriz lógica. Então, essa matriz lógica está pronta. Tá vendo? Você vai identificar aqui o objetivo geral, o objetivo do projeto, resultados, atividades, os indicadores. O que eu quis mostrar para vocês? Que por trás dessa matriz lógica pronta, nós temos esse caminho que eu acabei de desenvolver com vocês aqui. Claro que hoje aqui, né, a minha perspectiva aqui é incentivar vocês a estudarem sobre a árvore de problemas, como que eu articulo a árvore de problemas com o quadro lógico. Porque, novamente, eu vou voltar para esse slide. Eu vejo muitos gestores trabalhando apenas com a matriz lógica. E quando eu começo a perguntar para eles como que você estruturou o objetivo do seu projeto, o objetivo geral, os resultados, eu vejo que a pessoa não sabe, ela simplesmente saiu preenchendo, né? E se a gente for no conceito, né? Se a gente usa o marco lógico, é porque existe uma lógica causal que tem que estar sistematizada e explicada. Se isso explica toda a situação, problema que você enfrenta, isso é outra história. Aí eu volto lá no início aqui do nosso webinar, vai depender do seu nível de maturidade de interpretar as informações coletadas. Então, eu quero abrir agora, né? Faltam 10 minutos aqui para 7 horas. Então eu vou deixar esse slide aqui e pedir para, se tiver alguma pergunta, porque a dica principal que eu queria trazer para vocês nesse webinar de hoje era contar esse caminho aqui, ó. Né? Só para fazer aqui eu vou fazer isso um pouco mais rápido, só para vocês perceberem um pouco mais sobre essa dinâmica. Então, ou seja, para eu elaborar um marco lógico, eu primeiro vou fazer o que? A árvore de problemas. Então, eu tenho que definir um problema. De novo, você pode ir a campo, fazer pesquisa, fazer grupo focal. Aí tem várias metodologias para você fazer isso. Você tem que saber quais são as causas e quais são os efeitos daquele problema. Esse problema depois, ele tem que se transformar numa situação desejada, positiva. As causas viram meio, os efeitos viram os fins. Aí eu já começo a montar minha matriz lógica. Problema central, que era a situação desejada, virou o objetivo do projeto, que eu utilizo indicador de efetividade. Os efeitos viraram fins. Para isso, então, no quadro lógico, eu vou ter o objetivo geral, e aqui eu utilizo indicadores de impacto. As causas que viraram meios, a gente faz a análise. É nó crítico? Se não for nó crítico, não vai para o quadro lógico. Se for nó crítico, a gente fala que é do ambiente interno, sim ou não? Se for do ambiente interno, está sobre a nossa governabilidade. Logo, isso vira um resultado do nosso projeto. Então, se eu tiver lá, por exemplo, 5, 6 causas daquele problema, que são do ambiente interno, provavelmente eu vou ter aqui 5, 6 resultados. Para isso, eu vou utilizar, então, os indicadores de eficácia, que está relacionado aos resultados. Se o nó crítico é do ambiente externo, aqui a gente já começa a ter os indicativos para análise de risco e análise de pressupostos. E, finalmente, depois de saber quais são os resultados que eu espero alcançar, lembrando que os resultados têm a ver com as causas do meu problema, eu, então, defino quais são as minhas atividades
e ali eu vou utilizar os indicadores de eficiência. Logo, eu defino as fontes de verificação de cada um dos indicadores, e aqui eu acabei de montar a minha matriz lógica. E aqui, para a gente fazer aquela análise clássica, né, quando a gente elabora a matriz, que é, se a gente fizer aqui a lógica de intervenção, ou seja, se eu realizo essas atividades, provavelmente eu espero atingir os resultados. Atingindo os resultados, provavelmente você contribui para o objetivo do projeto, que contribuirá para o objetivo geral. Em outras palavras, se eu sou eficiente, provavelmente eu vou ser eficaz, que contribuo para um nível de efetividade, e tão logo contribuirei para algum nível de impacto. Então, pessoal, vale reforçar que isso aqui é uma mera probabilidade. Então, por isso que eu falo da maturidade do gerente de projetos em conseguir interpretar essas informações, porque isso vai ser fundamental para ele prestar conta para os seus financiadores, parceiros, né, os stakeholders envolvidos. E aqui, então, a principal dica que eu deixo para vocês é essa. Então, utilize, relacione a árvore de problemas com o quadro lógico. Então, por trás dessa matriz lógica, realmente tem um caminho para a gente, né, chegar até aqui de forma organizada, estruturada e sistematizada. Bom, vou deixar aqui agora, né, o tempo passa bem rápido. Eu quero deixar aí um tempo para a gente poder, se tiver alguma pergunta, o que vocês acharam, fico à disposição aí para a gente poder fazer uma interação. Osvaldo, a Sasha, eu não sei se é ou A, desculpa, acho que é A, né, Sasha? Ela está perguntando se a gente vai poder ter acesso a esses slides. Eu acho que sim, na rede colaborar, que a gente gravou a sessão, né? E a gente vai poder disponibilizar junto com a sessão, né? Se a pessoa quiser rever, certo? Uhum, então, o Edson está escrevendo uma pergunta aí. Bem interessante isso que o Edson falou, né? Ele fala aqui que, né, muitos projetos focam em atividades, sem se preocupar com o que de fato querem alcançar, resultados, objetivo e impacto. É isso aí, Edson. Então, por isso que essa, né, uma grande dica realmente é essa. Antes de elaborar a matriz lógica, o exercício da árvore de problemas, ou seja, você identificar o problema, quais são as diversas causas e efeitos, realmente aqui que está a base do que a gente pode, inclusive, futuramente falar de avaliação de impacto. E o que a gente realmente, o que a gente vê no dia a dia, que é muito mais fácil, é você simplesmente focar em atividades, que eu costumo até brincar quando eu participo de alguns cursos, né, que se a gente fosse resumir o conceito de projetos, né, pensando até no Brasil aqui, projetos é o quê? É uma oficina que melhora a autoestima para garantir um futuro melhor. Né? Então, ou seja, todo mundo preocupado em fazer uma oficina, né? Seja ali se tem um jovem na ociosidade, vai fazer uma oficina no nosso projeto lá, que aqui você vai ter uma vida melhor, você vai ser um cidadão. Né? Então, aqui eu costumo brincar também, né? A relação, né? Jogar bola, tocar um instrumento, isso garante cidadania? Não, não necessariamente, né? Isso é uma análise mais complexa do que simplesmente falar que você vai promover uma oficina, seja ela de qual for o tema, e aquilo ali vai transformar a vida da pessoa. Então, quais são os instrumentos que você vai utilizar para fazer isso? Então, realmente, essa dica de usar a árvore de problemas, realmente ela deixa uma matriz lógica, eu diria, com mais elementos para ajudar realmente o gerente de projetos até essa visão como um todo. Igual eu coloquei para vocês lá, né? A gente pode, né, trabalhando naqueles 4 indicadores que eu coloquei, impacto, efetividade, eficácia, eficiência, né, que inclusive já são conceitos bem utilizados na área de projetos, que realmente a gente percebe que a gente pode organizar tudo isso para facilitar o nosso trabalho.
A Tem uma prova pergunta do Nelson aqui, né? do Nelson. Quais critérios se usam para poder diferenciar se as causas são críticas ou não? Uma dica que eu dou aqui, Nelson, é a seguinte: geralmente, quando você monta uma árvore de problemas, você tem causas e subcausas. Então, vamos pegar um exemplo prático. Problema central: alto índice de trabalho infantil. Aí, quando a gente começa a levantar as informações das causas, vamos imaginar que uma das causas do alto índice de trabalho infantil seja o alto índice de desemprego dos pais. Ok? Aí, se a gente for aprofundar nessa análise, por que que os pais, né, por que que tem um alto índice de desemprego dos pais? A gente pode ter uma subcausa que é baixa escolaridade dos pais. E se eu começar a perguntar por que que tem baixa escolaridade dos pais, eu vou aprofundando na análise da árvore de problemas. E aqui vai até uma outra dica. Né? Quanto mais profunda for a sua raiz, significa que você conhece mais sobre aquele problema. Claro que tem que ter uma hora que você tem que parar, ok? Que a gente fala que é redundância. Você vai falando da subcausa e começa a voltar em cima, repetir, essa está na hora de parar. Então, para a gente achar um nó crítico, a dica é: geralmente os nós críticos estão nas profundezas das raízes. Então, se eu tenho um problema central, que é alto índice de trabalho infantil, um dos problemas, uma das causas é o desemprego dos pais, a subcausa do desemprego é a baixa escolaridade, o nó crítico é a baixa escolaridade. Então, ou seja, para você aumentar, para você potencializar o desemprego, você vai ter que atacar o quê? Prioritariamente, melhorar a escolaridade desses pais. Então, essa análise do nó crítico é feita nesse sentido, ou seja, parte da solução do desemprego está na subcausa que tem a ver com a escolaridade, que podem ter outras subcausas. Então, a dica, né, a frase que simboliza é isso. Os nós críticos estão geralmente nas profundezas das raízes. Mais alguma outra? Isso aí, né? Do Wagner. Sim. Deixa eu ver do Wagner. Não configurando a causa, um nó crítico, conclui-se que o projeto, então, não é impactante ou inviável. A inviabilidade, Wagner, ela, na verdade, é um conjunto de informações. Né? Quando a gente usa o marco lógico, que é a chamada lógica de intervenção, por exemplo, quando você fala que um projeto não é inviável, depende se é questão de, por exemplo, dos riscos. Né? Quais são os riscos do projeto? Então, quando a gente vai ler a matriz lógica, quer ver? Eu vou voltar o slide aqui rapidamente. Vou compartilhar minha tela aqui. Estão vendo a minha tela? Estão vendo a tela? Sim, né? Sim. Ok. Então, olha só. Então, essa aqui é a matriz lógica. Então, para explicar um pouquinho a pergunta do Wagner. Esse projeto aqui, né, qual que é o objetivo do projeto? Que é um exemplo bem clássico dos manuais de marco lógico, mas ele é mais simples e didático. O objetivo geral é aumento do número de passageiros. O objetivo do projeto é frequência de acidentes reduzida. Para isso, eu tenho 3 resultados. Motoristas são capacitados, manutenção dos veículos realizada, ônibus novos em circulação. Para eu alcançar esses resultados, eu tenho 3 atividades: estabelecer um programa de capacitação, realizar um plano de manutenção e fazer pesquisa de mercado de preços e tipos de veículos. Isso que a gente chama de lógica de intervenção. Então, faz sentido, está coerente esse conjunto de atividades para atingir esses resultados que contribuem para o objetivo geral do projeto? Então isso é um dos elementos para você falar se isso é viável ou não. Porque quando você me fala se a causa não é nó crítico, Wagner, eu vou te falar que você não tem um projeto, você tem um plano de ação em mãos. Geralmente, quando você tem causas de baixo impacto, então você vai trabalhar com planos de ação. É aquilo que eu estava comentando aqui. Vamos fazer uma oficina aqui de ensinar as pessoas a fazerem artesanato. Então, você programa, você quer ter 30 pessoas para ocupar o tempo delas, ou isso aqui vai gerar uma renda, então você está trabalhando com um plano de ação. Que aí você está focado em atividades. Mas quando você define um problema central que tem as suas causas e subcausas, provavelmente, né, a probabilidade é que você identifique os nós críticos. Se não tiverem nós críticos, ou porque não está na sua governabilidade, aí tem a ver com a nossa 4ª coluna, que são os pressupostos do projeto,
Né? Nesse exemplo aqui, olha que interessante, né? O resultado 3, ônibus novos em circulação. Se ruas são bem conservadas, logo, frequência de acidentes reduzida. Essa aqui é a famosa lógica do zigue-zague que a gente usa no marco lógico. Então, ou seja, nesse contexto, adianta eu ter ônibus novos e andar com esses ônibus em ruas mal conservadas? E qual que é a governabilidade que eu tenho para fazer com que essas ruas se mantenham conservadas? Eu vou cobrar do poder público, da prefeitura, enfim, do órgão responsável. Será que fazer isso? Então, por isso que né, o pressuposto que é em que medida eu tenho governabilidade de gerenciar essa questão aqui. Porque se eu não, né, porque se a probabilidade, né, se a gente fala, né, se é bem certo que as ruas não estejam conservadas, por que eu vou colocar ônibus novos em circulação? Porque se eu coloco ônibus novos em circulação, as ruas não estão bem conservadas, logo vai comprometer o quê? O meu objetivo do projeto. Que nesse caso eu espero que a frequência de acidentes seja reduzida. Então, voltando aqui na sua questão, é isso. Se você não vai achar muitos nós críticos, a minha percepção é que é mais fácil você trabalhar com um plano de ação, porque um plano de ação ele está focado simplesmente na realização de uma atividade, que ao final você fala quantas pessoas foram atendidas, o que foi produzido naquela atividade, porque quando você lida realmente com um problema social, a probabilidade é que realmente você encontre ali vários nós críticos. Aí uma última dica também, dentro da pergunta do Wagner, é que nessa hora a gente recomenda também que quando a gente faz um projeto social, como deve ser, ou seja, ouvindo as pessoas, os envolvidos, é fundamental o envolvimento de uma equipe multidisciplinar. Então, se eu estou, por exemplo, trabalhando com um projeto na área de saúde, né, vamos colocar um médico na nossa equipe para a gente planejar o projeto. Você vai trabalhar um projeto na área da educação, vamos pegar, né, vamos convidar um pedagogo, enfim, um especialista em educação. De novo, fazer projetos de escritório é muito fácil. Você fica lá na sua salinha, entra na internet, pesquisa, você monta um marco lógico em uma hora você está com o projeto pronto. Né? Essa fase já passou. Né? Tem gente que ainda faz isso para captar recursos. Não é disso que eu estou falando. Então, a dica é essa: envolva profissionais da área para que você realmente tenha um projeto que possa refletir aquela realidade encontrada. Tem um comentário aqui da Eliana, que ela fala, né? Geralmente montamos um negócio para depois vivenciarmos as consequências, os problemas, sem fazermos essa organização, esse planejamento. É isso mesmo, Eliana. O PMD Pro, na primeira etapa de identificação e design, ele reforça muito isso. Né? Essa é a diferença básica dos projetos na área de desenvolvimento, né? Ou também chamada aí na área social. Quando eu uso o termo social aqui, também estou considerando a cultura, o meio ambiente, a educação, o termo social que é usado de forma genérica. Então, a reflexão que a gente faz é essa. Antes de nós irmos, né? Antes da gente... A gente, às vezes, já tem a solução. Olha que curioso. A gente tem a solução sem saber, sem conhecer o problema. Por isso que eu falo que os projetos sociais geralmente são oficinas que melhoram a autoestima para garantir um futuro melhor. Quando você vai visitar um presidente de uma associação, de uma organização na área social, você pergunta, o que vocês fazem aqui? Ele vai responder, a gente faz oficina para melhorar a autoestima dessa pessoa, seja uma criança, um jovem, uma mulher, um idoso, uma pessoa com deficiência, para quê? Para garantir um futuro melhor. Aí vira uma mágica, né? Você vai naquela oficina e sai de lá uma pessoa transformada. Então, eu considero que o marco lógico, juntamente com a árvore de problemas, ele consegue ampliar a nossa visão e faz com que a gente entenda que a realidade é muito mais complexa do que parece. Pelo menos essa é a forma que eu utilizo a metodologia e que eu procuro desenvolver de alguma forma. Quem levantou a mão já baixou a mão, né? Mas pode fazer a pergunta se quiser. A Heloísa está escrevendo aí.
Lembrando a todos aí que esse arquivo eu já vou deixar ele aqui com o pessoal da rede colaborar, né, para vocês terem acesso depois. E para quem não tem o guia do PMD Pro, ainda não consultou, não leu, né, esse guia é disponível. Depois, né, a gente pode ver com o pessoal da rede também. Para quem não tiver, a gente pode mandar isso para vocês também. Sim, pessoal, para quem ainda não se inscreveu, enquanto a Luísa escreve aí, o Nelson, a gente vai publicar na Rede Colaborar esse webinar daqui a 1, 2 semanas no máximo. E aí a gente tem uma aba lá com todos os webinars e com os próximos que vocês podem se inscrever em português e em espanhol. E a gente participa da Rede Colaborar, o Oswaldo também é nosso membro, e aí a gente pode ir se falando por lá, enfim, trocando experiências e se encontrando aí nos próximos cursos. Eu não sei se a Heloísa tinha uma pergunta, acho que não terminou de escrever, né? Você quer falar pelo áudio, Heloísa, antes que a gente termine? Eu não sei se, acho que ela desistiu. Bom, não sei. Ah, sim. A pergunta está aí. Ah, boa pergunta, olha só. Para um projeto para captação de recursos, é viável colocar os riscos do projeto? Olha só, Heloísa, essa sua pergunta é a pergunta de US$ 1 milhão. Estou brincando. Eu diria que é fundamental, porque, na verdade, no dia a dia, o que as pessoas fazem? Ela faz o projeto, promete tudo que é possível, e depois tem dificuldade de prestar conta. Então, nessa hora, utilizar o marco lógico é fundamental para você, então, conseguir a aprovação do seu projeto e, claro, ir mostrando para o seu potencial financiador quais são os riscos do projeto. E mais do que mostrar os riscos, né? Isso também tem ferramentas do PMD Pro para isso. Você não vai só mostrar os riscos, você vai mostrar como você vai gerenciar cada um daqueles riscos. Isso aí com certeza vai mostrar para o financiador a sua visão de gestão e o seu potencial para entregar aqueles resultados prometidos no seu projeto. Então, é recomendável sim, e infelizmente poucos fazem isso. E fazem, ou seja, quando acontece, ao final é pior, que aí você tem que, enfim, né, isso é muito comum ainda no Brasil aqui, que é a gente fazer as desculpas porque que a gente não conseguiu atingir os objetivos do projeto, seja ele no geral ou específico. Obrigada, Oswaldo. Muito obrigada pela apresentação, pelos esclarecimentos. Ah, vou até ligar a minha câmera aqui, porque. Muito obrigada, pessoal, pela presença. Né? A gente aguarda vocês nos próximos webinars. Oswaldo, muito obrigada pelo seu tempo, né, por disponibilizar um pouco do seu tempo, preparar esse material com o seu conhecimento. E que legal que bastante gente pôde estar presente, tirar dúvidas e tal, e a gente continua em contato, certo? Ok. Combinado, um abraço a todos e a gente fica à disposição. Até mais. Até mais. Semana que vem a gente já deve estar subindo as coisas na rede. Qualquer dúvida é só escrever para a gente lá na rede Colaborar, no Facebook ou na plataforma. Tá bom? Um abraço.